Boa tarde a todos, sejam bem-vindos então a esta primeira sessão oficial do terceiro ciclo deste seminário de Engenharia e Políticas Públicas. Temos hoje aqui dois grandes convidados que tinha preparado umas pequenas notas de introdução, mas se calhar, enfim, temos aqui basicamente entre amigos. Vou abreviar literalmente aquilo que tinha trazido, porque enfim, eles são vossos conhecidos. À minha frente, a doutora Cláudia Narciso Pinto, que é doutorada em Geologia na especialidade de Geotecnia e que, enfim, é mais conhecida neste momento pelo seu contributo importante, digamos, como diretor de projetos na Câmara Municipal de Lisboa, ao nível, digamos, do projeto Resiste, que é um projeto que vamos ter a oportunidade hoje de falar várias vezes ao longo desta sessão e que traz aqui um conjunto de medidas e de processos, não vou dizer inovadores, mas pelo menos promotores de boas práticas na área da construção nova e, em particular, da reabilitação de construções existentes. À minha direita, o Sr. Carlos Santos Oliveira, que dispensa grandes apresentações. Só aqui de notar que é estudado pelo técnico desde 2016, mas não aparece, não é? Ou seja, ninguém disse que já estava reformado, já percebi. Continua extremamente ativo, é considerado por muitos de nós o pai da engenharia sísmica em Portugal, enfim, o grande impulsionador deste tema e desta área em Portugal, digamos assim. Tem neste momento trabalhado bastante como consultor em termos de apoio ao desenvolvimento de projetos e de boas práticas, com a Câmara de Lisboa, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em particular. E, enfim, só para destacar uma coisa mais recente do Sousa Oliveira, foi em 2021 destacado com o prémio Nicolás Ambrazés pela Associação Europeia de Engenharia Sísmica, pelos seus contributos, digamos, ao longo de uma vida longa, digamos, nesta área de engenharia sísmica. Já agora, uma última nota, foi presidente da SPES, a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e Sismologia, de 96 a 2003, não estou enganado, 13, e logo a seguir, digamos, a nova, digamos, comissão que veio a seguir, instituiu o prémio Carlos Sousa Oliveira, que premia o melhor trabalho de engenharia e sismologia, digamos, publicado em Portugal, digamos, de 3 em 3 anos, quando está a Conferência Nacional do mesmo tempo. E já sei que o professor ainda vai tentar ganhar o prémio ainda antes de se apresentar definitivamente. Tem sido uma luta, mas já sei que ainda vai continuar a tentar, não é? Ora bem, o formato de hoje se calhar é um bocadinho diferente do formato destes seminários das últimas sessões, em que muitas vezes há aqui apresentações, quer do moderador, quer dos oradores. Queria fazer uma coisa um bocadinho diferente, enfim, só outras notas de enquadramento do tema e depois se calhar vamos aqui tentar ter uma discussão de perguntas e respostas sobre vários aspectos relacionados com o tema geral e depois se calhar passarmos aqui também a algumas questões da assistência que certamente serão bastantes, porque já sei que isto é um tema bastante interessante e que suscita muitas dúvidas ultimamente. Ora bem, nós estamos aqui a falar hoje neste tema da engenharia sísmica e da segurança das construções, em particular, como é recorrente, cada vez que há um grande evento em algum local do mundo com algumas semelhanças ou construtivas ou culturais com a nossa prática em Portugal, surge novamente o tema digamos, na Comissão Social, enfim, se fosse em Portugal, o que é que ia acontecer, enfim, estamos preparados, não estamos preparados, o que é que estamos a fazer, o que é que não estamos a fazer. Portanto, esse tema voltou a surgir na sequência dos sismos da Turquia e da Síria do início de fevereiro, 6 de fevereiro de 2023. Houve um grande fervor mediático durante cerca de 2 semanas à volta do tema. Nessa sequência surgiram algumas coisas que vamos falar aqui hoje, mas entretanto, se calhar, a ideia aqui é clarificarmos também algumas coisas que se andam a fazer em Portugal, boas práticas daquilo que se anda a fazer neste domínio da prevenção e da segurança das construções existentes, eventualmente também falar de coisas que valeria a pena se calhar investir mais e fazer mais, o que é que se podem também fazer ao nível da resposta, etc. E falar aqui um pouco destas questões, digamos, tentando elucidar alguns aspectos positivos daquilo que se anda a fazer, mas também salientar alguns aspectos que ainda necessitam mais estudo, mais trabalho, mais desenvolvimento, em particular mais políticas públicas que possam ajudar na concretização do nosso objetivo, que é obter a segurança, digamos, da nossa população e do nosso edificar. E, portanto, para dar aqui um pouco início às hostilidades, queria pôr aqui uma questão relacionada com uma sessão que houve na Assembleia da República, dia 3 de março,
que surgem de alguma forma em resposta ao sismo da Turquia e da Síria, não é? Enfim, devido ao mediatismo do tema, e onde foram discutidos vários projetos de lei, enfim, um do PSD, um do LIVRE, um do PAN e um do Chega, e que, enfim, não vou agora estar aqui a descrever os projetos de lei, enfim, um deles, por exemplo, o PSD recomendava que o Governo, no âmbito do processo de descentralização, avaliasse a vulnerabilidade sísmica dos edifícios e equipamentos públicos que iam passar para as autarquias. O LIVRE tinha uma proposta que visava desenvolver um indicador de risco para a ação sísmica. O projeto de lei do PAN tinha como objetivo criar um fundo sísmico para desastres naturais, ou seja, que basicamente criasse cobertura, vamos dizer, económica a uma escala nacional, no caso haver um grande evento, e um projeto também de lei do Chega que sugeria a alteração da legislação com o objetivo de reforçar a segurança das construções contra os sismos. E como eu sei que o professor esteve nessa sessão, queria perguntar, enfim, o que é que acha que vai efetivamente vir a ser desenvolvido, não no imediato, mas enfim, a curto e médio prazo, em resultado desta sessão, e enfim, que outras políticas públicas, em particular, poderiam ser efetivamente desenvolvidas neste tema e que não estão neste momento a ser discutidas. Muito bom. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi feito. É sempre uma honra vir aqui à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde dei aulas há 30 anos ou 40. Alguns, se calhar, foram meus alunos nessa altura. E é sempre com um grande gosto que venho cá, desta vez num formato muito diferente, porque não é dar aula, é conversarmos aqui um bocadinho, como se conversava antes, há bocadinho estava a dizer, ainda no tempo da outra senhora, quando se faziam tertúlias dentro das universidades, onde era possível fazer essas tertúlias, que, digamos, em lugares públicos, não era possível. Nós estamos aqui, felizmente, em total liberdade para podermos conversar. Eu sei que estamos a ser gravados, mas não é por isso que a gente não pode falar à vontade, não é? Posso desgravar sempre. Ora bom, mas portanto, passado este introito de agradecimento, e voltando agora à conversa daqui do nosso amigo Xavier, a quem eu agradeço a organização desta sessão e agradecer o formato e esta ideia que acho muito interessante, não é? Que vão misturando várias áreas, não é? Do saber, um pouco de engenharia, mas também pode ser direito, também pode ser medicina. É um formato engraçado que eu acho também um bocadinho semelhante ao que acontece, por exemplo, na Academia de Ciências de Lisboa, onde há duas secções, uma de Ciências e uma de Letras, e onde se mistura os saberes. E ali, quer dizer, é um formato diferente no sentido em que as pessoas vão e apresentam e depois no fim há a discussão. Aqui não se passa isso e, portanto, eu também não quero estar aqui a fazer uma preleção longa e passar imediatamente a responder a esta primeira questão. De facto, na sequência do sismo da Turquia e Síria, eu diria melhor, ainda antes disso, o grupo parlamentar do PSD tinha feito uma proposta para discutir este assunto e o assunto fundamental era, na visão do PSD, que era como é que vamos passar os equipamentos para as autarquias e qual é o financiamento que vai com ele. Porque se vão equipamentos, escolas, sei lá, tudo aquilo que neste momento está a passar de uma forma para descentralização, é preciso que o dinheiro que não seja uma prenda estranha, não é? E, portanto, esse foi o motivo primeiro para fazer esta sessão na Assembleia da República. Entretanto, foi aprovado, no dia 3 ou 4 dias antes do sismo, o sismo foi no dia 6 de fevereiro, e aproveitaram o sismo para convidar uma série de pessoas, um leque variado, e convidar os partidos com assento na Assembleia da República. Ora bom, portanto, foi uma sessão
em que eu fui convidado, o professor Mário Lopes, o professor, o engenheiro João Apton, sim, o Luís Guerreiro, com o bastonário da Ordem, o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros e o LUNEC. Portanto, foram digamos, os convidados para a sessão. Cada um tinha 10 minutos para apresentar o que achava que era, digamos, políticas. Porque foi logo, à partida, foi-nos dito pela senhora Presidente desta Comissão, que era uma deputada do PSD, que estava, podíamos discutir tudo e mais alguma coisa, não era só o problema da passagem dos equipamentos para as autarquias. E, portanto, cada um, mais ou menos, falou durante 10 minutos e, no final, falaram os representantes dos partidos. E houve algumas tricas entre alguns elementos que estavam presentes, tricas essas que já vinham das discussões que todos nós assistimos na televisão, algumas picardias mais ou menos agrestes, entre aspas, também foram tratadas lá, mas, digamos, os partidos não quiseram saber dessas picardias entre os técnicos que estavam a falar uns com os outros e de facto, o consenso era em torno de que se devia criar uma comissão no âmbito da Assembleia da República para tratar da mitigação do risco sísmico em geral. Portanto, não era só determinadas coisas. Nesta altura ainda não havia propostas nenhumas estas propostas não estavam em cima da mesa, mas que todos os partidos que lá estavam tinham representação parlamentar. Eu acho que desde o Bloco, PC, LIVRE, PAN, etc., todos eles olhavam para o problema sísmico como um problema, de facto, que tinha que ser atacado, que podíamos ter aquele problema devido ao que se passou na Turquia e que não podíamos estar a dormir em cima dos acontecimentos. Isto eu diria é uma luta que já vem desde 2000 para cá, que nessa altura eu estava na presidência da SPES e nós resolvemos mudar um bocadinho, porque a SPES até 2000 funcionava como uma sociedade que organizava congressos, portanto, 3 em 3 anos organizava congressos, tinha mais uns workshops, um ou outro, mas não tinha este papel civilizacional de politizar. Mas o que chegámos à conclusão, quando eu estava na presidência, era que sem uma entrada na política, ou seja, sem a ciência entrar pela política, também não conseguíamos fazer nada, porque a gente queria aprovar o Eurocódigo, não conseguíamos, portanto, e só conseguimos isso, felizmente, em 2019, depois já não foi no meu tempo, já foi no tempo do professor Aníbal Costa que isso foi feito, e depois do professor João Azevedo, que foi possível aprovar o Eurocódigo, que já tinha sido aprovado na CT 115, que é, digamos, o organismo que trata do assunto, em 2010, 2011 foi quando nós tivemos a norma ANP, não sei quantos. Ora bom, portanto, passaram-se 10 anos até o Governo decidir aprovar aquilo, e já em fim de mandato, foi numa altura de fim de mandato. E porque havia uma certa relação entre as pessoas da SPES e alguns membros do Governo, portanto, vamos chamar-lhes as coisas pelos nomes, não é? Só assim é que conseguimos que fosse aprovado. Porque havia sempre alguém do lado do Governo que dizia: não, isto vai encarecer muito a construção, nós temos medo do que é que se passe, e portanto, sempre a dúvida era sempre essa: isto vai encarecer muito a construção, e portanto, por mais argumentos que a gente conseguisse ou argumentasse, não foi possível. Felizmente, digamos, essa troca de governo e de personagens fez com que fosse possível chegarmos lá. E correu muito bem.
como sabem, correu muito bem. Ora bom, mas voltando, não fugindo e não tentando estar a dominar o tempo todo, esta atividade vem, portanto, já vem há 20 anos para cá, e que houve muitos contactos com o poder político, com representantes da Assembleia da República, com câmaras municipais, houve, de facto, eu aprendi muito política nessa altura, embora não tenha em verdade por esse caminho, mas aprendi muito a ver como é que as coisas falavam. Lembro perfeitamente de termos contactos com o professor Valente Oliveira, com as pessoas que estavam, digamos, só para chamar o nome, não é? E termos trabalhado até com o próprio António Guterres, que fomos visitar e contar-lhe a história, e ele até ficou preocupado porque, digamos, umas cartas que nós lhe escrevemos não foram entregues, foram censuradas pelo chefe de gabinete ou pela secretária, coisa assim, e ele, quando soube do problema sísmico em Portugal, deitou os meus à cabeça, mas como é que isso aconteceu? Pá, eu não soube nada, pá, então, pronto. Portanto, isto vem já, só para historiar, é algo que vem já de longe e que tem, felizmente, dado alguns resultados, porque conseguiu-se aprovar o Eurocódigo e termos uma legislação que, ao fim de 10 anos, foi possível passar à prática. Ora bom, mas, portanto, voltando aqui, todos os partidos estavam de acordo que era preciso formar, se calhar, uma comissão onde podíamos discutir isso. Bom, esse foi o tom geral, pelo menos foi a maneira como eu senti, para além das tais picardias entre os elementos do grupo, mas foi o tom geral dos vários partidos que estavam, desde de uma ponta à outra do espectro político. Entretanto, as coisas mexeram-se e vários grupos fizeram aquilo que o Xavier acabou de dizer, portanto, apresentaram propostas singulares. Essas propostas apareceram de repente, e eu só me lembro de falar com uma colega nossa que alguns conhecem, que é a Mónica Ferreira, que costuma fazer uns artigos para o Expresso, e na véspera da votação, e chegámos à conclusão, vai chumbar tudo, porque não aparecia, as propostas não eram nenhuma do Partido Socialista, tinha a maioria no Parlamento, e portanto estes projetos vão ser todos chumbados, porque não vai haver, não está ninguém do Partido Socialista, digamos, com a bandeira deste assunto. E portanto fizemos, de um dia para o outro, fizemos mais um artigozinho, esse não assinado apenas pela Mónica, mas era pela Mónica, para mim, pelo Mário Lopes, em dizer, é preciso que isto não caia e não seja uma perda de tempo agora cada um estar a fazer qualquer coisa. Mas as propostas entraram, estas 4 entraram, foram discutidas e 2 delas foram enviadas para alteração. Outras 2 foram chumbadas. A do PSC foi chumbada e acho que foi a do LIVRE também foi chumbada. Passou a do Chega, que tinha a ver com a parte da fiscalização, como é que poderíamos fazer a fiscalização, e uma outra que tenho ideia que era do PAN, não tenho certeza, que era sobre a criação de um fundo de seguros, como existe noutros países, como existe em Espanha. Portanto, vamos criar um fundo para onde contribuímos todos, um seguro obrigatório. A penetração de seguros de risco sísmico em Portugal é muito baixa, 17%. É maior na área de Lisboa, talvez 19%. Portanto, é baixa. Compararmos, por exemplo, com o que se passou na Turquia. A Turquia tem 54% de penetração, que é um número, de facto, interessante. E, portanto, esta também passou, as outras, então, foram chumbadas. Estamos a ver agora, eu não sei muito bem como é que vai ser o andamento da política, como é que a Assembleia da República se vai organizar, este grupo que está dentro da... não consigo dizer a secção,
políticas estruturais, planeamento, etc. Qualquer coisa do género. Portanto, elas vão voltar outra vez à Assembleia da República, mas, entretanto, está-se a tentar criar, de facto, a tal comissão, que eu acho que é fundamental que as pessoas se entendam num assunto desta natureza. E, portanto, este é o ponto da situação. Portanto, se calhar vamos ter em breve alguma coisa sobre o assunto, não é? Mas sobre o fundo dos seguros, dos resseguros, na verdade, que eu queria falar, não é? Enfim, que intervenientes é que estiveram envolvidos ou estão a pensar estar envolvidos? Porque em Portugal esse mercado não existe. Não. Portanto, isto é uma proposta que já foi feita, creio que em 2014, 13 ou 14, pelo presidente da APS, a Associação Portuguesa de Seguradores, em que era, de facto, a constituição de um fundo permanente para tentar, portanto, uma parte do seguro, em vez de ir para os resseguradores, porque há uma margem muito grande que vai para os resseguradores, e, portanto, o seguro é feito, nós fazemos, aqueles que têm seguro contra sismos, parte vai para os resseguradores, e, portanto, é dinheiro que durou um ano, não é? Ao fim do ano é preciso voltar à estaca zero. E, portanto, se tivermos sismo nesse ano, temos a sorte de estar cobertos. Se não tivermos, o dinheiro desapareceu. Portanto, a ideia era colmatar um pouco esta situação. O decreto estava feito, estava tudo pronto para avançar, mas depois o Governo entrou-se foi na altura da crise, e, portanto, aquilo parou. Mas o Presidente está a tentar, e, portanto, carreou essa proposta através de um dos partidos. Portanto, as propostas que são feitas, estas 4, cada uma é no seu. Portanto, não há aqui, digamos, uma ligação, que era aquilo que nós sentíamos que era preciso fazer. Isto tem que estar tudo ligado. Quando discutimos o problema sísmico, é de uma ponta à outra, é desde, como todos nós sabemos, é uma área muito horizontal, vem desde a geologia, passa pela geotecnia, e por ali adiante, pela engenharia sísmica, e vai até digamos, ao dia, não falando da arquitetura, nem da história, nem de tudo isso, mas vai até à política. E a política, digamos, é o extremo, porque na política é que vamos ter, digamos, a parte final. Já agora só mais um apontamento. Eu acompanhei, relativamente a este aspecto, acompanhei muito de perto 2 sismos. Muito de perto, porque participei em algumas coisas que foram desenvolvidas nos sismos dos Açores, o de 80 e o de 98, e conheço muito bem aquilo. Tive a sorte ou o privilégio de conseguir escrever uns livros sobre essa matéria. Está lá o material que eu acho que é extremamente interessante, pelo menos conta uma história, digamos, factual do que é que se passou, etc. E aqui o meu depoimento era que para o sismo de 80 foi criada, estava no poder, estava um partido, era o PSD que estava nessa altura, e criou uma comissão que digamos, ficou encarregada, uma comissão extra organismos da região, dedicada só para aquilo, era o Gabinete de Apoio à Reconstrução, o AROGAR. E que fez muito a autorreconstrução. Também fez porque era isso que se calhar era o mais indicado para aquela altura, para evitar o êxodo das pessoas, etc, etc. 20 anos depois ocorre o sismo no Faial, em 98, o poder mudou, estava o Partido Socialista no poder, e a forma de trabalhar foi totalmente diversa. Portanto, isto também para chamar a atenção que a gestão de catástrofes deixou de ser, ali naqueles 2 casos, foi de improviso. A própria ficha de levantamento dos danos foi feita de uma maneira diferente para um caso e para o outro, e nós hoje em dia temos uma disciplina já consagrada que é management, e que responde a esse tipo de problemas. Portanto, a política entra depois de tudo estar estudado e todas as várias hipóteses postas em cima da mesa, e a partir daí é que entra a ideologia e entra, etc. Pronto, eu para já falei muito.
Agora queria passar para um outro tema, não, um tema que vem um pouco na sequência destas questões. Mais recentemente foi aprovado, ou está em vias de ser aprovado, o Programa Mais Habitação. Em 16 de março saiu, o descritivo, a proposta descritiva desse programa. Agora sofreu algumas alterações mais recentes, em alguns pontos que não serão aqui essenciais para a discussão que vamos ter hoje, mas um dos pontos que levantou alguma uma apreensão, digamos, do conceito técnico, vamos dizer assim, tinha a ver com o facto de esse programa envolver uma simplificação do processo de licenciamento. E queria perguntar à Cláudia, que implicações é que isso poderá efetivamente ter, no caso particular do estudo da vulnerabilidade sísmica, e agora falando no caso particular de Lisboa, não é? E em particular, como é que a Câmara vai lidar com esse processo, se é que é um desafio ou não um desafio, e portanto isto nem sequer é uma questão, apesar de poder parecer. Em primeiro lugar, também agradeço o convite aqui da Faculdade de Engenharia para estar aqui hoje, na pessoa do professor Xavier Romão. Já temos participado em alguns fóruns em conjunto aqui no âmbito do programa Resiste e, portanto, é sempre um gosto e cumprimentar também a Aliança. Em relação à questão concreta do programa Mais Habitação, de facto, aquela medida que tem a ver com a questão da simplificação do controle prévio é algo que eu creio que poderá ter algum impacto naquilo que é o licenciamento urbanístico à data. E não é que parte do processo de licenciamento já não seja per si simplificado, e é porque atualmente o que é feito a nível do licenciamento urbanístico, pelo menos em Lisboa, e eu creio que será assim nas restantes câmaras do país, há uma análise até relativamente detalhada até a aprovação do projeto de arquitetura e depois já há uma simplificação com base no termo de responsabilidade de tudo o que é a aprovação das especialidades. Portanto, não há essa verificação a nível dos municípios, portanto, no fundo há uma verificação de conformidade com a arquitetura, mas não há uma análise de projeto. E isso já não há muito tempo e desde que o REJUE assim o impôs. O que está aqui agora a ser colocado em questão é este termo de responsabilidade ou esta simplificação incidir também na fase de arquitetura. E aí é que poderá ter algum impacto, nomeadamente naquilo que diz respeito à promoção da resiliência sísmica, à questão da avaliação da vulnerabilidade sísmica. E porquê? Muito recentemente, mesmo há 2 dias, e no âmbito do programa Resiste, nós trabalhámos a questão do relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica. Portanto, com a introdução do Decreto-Lei 95/2019 e a sua concretização através da Portaria 302, também 2019, ficou definido, não é, no fundo, o âmbito de aplicação da realização do relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica. Portanto, também se definiram as condições em que esse relatório concluía ou não da necessidade de projeto de reforço sísmico e também um ponto em que competia ao LNEC a definição dos métodos para fazer, de facto, a avaliação estrutural e da avaliação da vulnerabilidade. Portanto, essa portaria era omissa em 3 pontos fundamentais, que foi aqueles que trabalhámos a nível do programa, em parceria, claro, com todas as entidades que compõem o nosso Conselho Técnico-Científico, e nas quais se incluem quer o Instituto Superior Técnico, quer o LNEC, quer as ordens profissionais, algumas empresas privadas, a CPS, a Sociedade Portuguesa de Geotecnia. Portanto, nós trabalhámos isto com vários técnicos, não só da academia, mas também projetistas. Tentámos, de alguma maneira, sanar aquilo que eram para nós as grandes omissões da portaria. A primeira tinha a ver com a própria estrutura do relatório. O que é o relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica? Portanto, ele aparece no Decreto-Lei 95, é concretizado o seu âmbito de aplicação na portaria, mas ninguém definiu qual era a estrutura. E o que é que acontece a nível de licenciamento? Nós recebemos relatórios com 1 página e recebemos relatórios com 40 páginas. O que é o relatório, então? Portanto, havia essa necessidade de definir o que era a estrutura essencial do relatório. Havia um outro ponto que era uma omissão para nós importante, que é quem é que tem habilitação legal para subscrever o relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica, que é algo que a própria portaria também não define, e também trabalhamos no sentido dessa definição. O outro tinha a ver com o momento da entrega. Este relatório, estamos a falar de um elemento que deve ser entregue em especialidade ou estamos a falar de algo que deve ser entregue em sede de arquitetura? Portanto, em termos do programa Resiste, eu até trouxe aqui alguns folhetos que depois poderei deixar no final. Nós trabalhámos muito estas matérias com esta comissão. Este documento está também publicado no site do município e aqui simplificámos, assim, numa linguagem muito gráfica, aquilo que é o âmbito de aplicação. Portanto, aquelas 4 linhas do ponto 1º do artigo 1º, que no fundo diz onde é que deve ser realizado este relatório. Também fala de quando é que ele deve ser entregue e, na opinião da Câmara de Lisboa, e o que implementámos a partir de 1 de abril foi que este elemento era um diagnóstico e deveria ser entregue em sede de arquitetura, portanto, antes de haver uma aprovação do próprio projeto de arquitetura. Portanto, agora este relatório será exigido à cabeça, portanto, faz parte do saneamento liminar
é subscrito pelo técnico com habilitação legal para subscrever projeto de estabilidade. Portanto, ficou essa a definição, não entramos aqui em nada de diferente, portanto, foi dizer que pode subscrevê-lo e quem será habilitado a subscrevê-lo é quem tenha habilitação legal pela ordem para subscrever projeto de estabilidade, e também propusemos aqui uma estrutura para o relatório que o divide essencialmente em 3 partes. A primeira parte tem a ver com uma caracterização, diagnóstico em relação à estrutura existente, que implicará muito analisar aquilo que foi o projeto de obra, portanto, aquilo que de facto existe construído, mas tendo em conta aquilo que o edifício virá a ser. Tem uma segunda parte que diz respeito aos ensaios in situ para fazer a caracterização e a avaliação estrutural de todos os elementos, da ligação entre elementos, portanto, estamos a falar de uma componente muito mais incisiva em termos de caracterização física do edifício propriamente dito, e depois uma terceira parte fechada, portanto não é de redação livre, que diz que se permite apenas concluir o edifício cumpre ou não as condições de segurança estrutural. Sim, ótimo, acabou o processo, não cumpre, projeto de reforço sísmico. E, portanto, esse projeto de reforço sísmico é algo, lá está, que também vem implementado a nível da portaria, mas que agora temos o mesmo problema. Não há definição do termo de responsabilidade para este projeto de reforço sísmico e, portanto, isto será eventualmente o próximo passo que iremos então atacar. Para já, a maneira como tentámos resolver ou sanar a questão foi deixar ao livre critério do projetista, que não tem de ser o mesmo aquele que faz o relatório de avaliação com o que faz o projeto de estruturas, podem ser técnicos distintos, desde que tenha habilitação legal para o fazer, poderá ser por equipas distintas. O que aqui deixámos à consideração do projetista foi definir se quer individualizar e ter um elemento autónomo chamado projeto de reforço sísmico ou se o quer diluir no projeto de estabilidade, desde que mencione na memória descritiva quais foram as medidas adotadas para a promoção da resiliência sísmica, neste caso quais foram as ações concretas do ponto de vista de reforço. E, portanto, poderá trazer, esta simplificação poderá trazer-nos um problema, atendendo a que vai também tirar, de alguma maneira, aquela análise que era feita a nível dos municípios na fase de arquitetura. E a ideia de o ter colocado aqui era para que essa análise pudesse existir. Eu não sei exatamente como é que isto se irá materializar, porque eu também não estou a ver que possa tudo ficar à responsabilidade, até porque nós sabemos muito bem que às vezes existem coisas que não batem com o enquadramento até legal, não é? Mesmo os projetos que entram agora, alguns não cumprem as regras do instrumento de gestão territorial em vigor para aquela área territorial, portanto eu creio que tem sempre de haver aqui uma análise. Creio que a medida também é muito no sentido de penalizar os elevados prazos que os municípios agora também têm, portanto eu creio que ela terá esta dupla função, portanto simplificar o licenciamento no sentido de deixar a responsabilidade do projetista, mas ele já é um bocado assim. Portanto eu creio que aqui a intenção foi obrigar os municípios a não andarem ad eterno com projetos de licenciamento que se arrastam durante anos, com todos os encargos que isso depois tem também para os requerentes. De qualquer maneira, poderá ser nocivo, não sei se irá alterar muito atendendo à prática corrente, poderá de alguma maneira, mas pronto, estamos cá para depois. A Cláudia falou essencialmente da parte da reabilitação. Falei essencialmente da parte mas temos que olhar para os edifícios novos, não é? Sim. E, portanto, eu acho que há que arranjar um processo qualquer para conseguirmos, e, portanto, isso vem contra um pouco a simplificação do mais habitação. Portanto, para os edifícios em reabilitação, tudo bem. Para os novos, temos que arranjar um processo, porque, tal como existe hoje em dia, não funciona. Não é? Mas isso é um processo de fiscalização. É um processo de fiscalização. Que é muito mais abrangente que esta questão. Exatamente. É muito mais abrangente. É para todo e qualquer tipo de edifício. Todo e qualquer. Portanto, eu creio que é fundamental definir-se como é que isso vai fazer, não é? Portanto, era um bocadinho o tal projeto do Chega. Exatamente. Era perguntar se isso depois, se há alguma... O projeto do Chega não estava bem elaborado porque punha a fiscalização do lado do promotor e, portanto, não era trabalhar em casa. E, portanto, a ideia era boa, mas tinha que levar uma volta e, portanto, aquilo voltou para trás para ver se era possível dar essa volta ou não. Porque, se não for, tem que se arranjar um processo qualquer, né, que seja por amostragem, porque, agora, voltando à Turquia, um dos problemas que falhou, a Turquia tem um corpo de profissionais, de professores, académicos, etc., espetacular. Nós todos temos projetos com a Turquia e são excelentes, não é? E a gente pergunta, mas então como é que as coisas surgem desta maneira? Ainda por cima com um sismo tão importante como foi o de 1999, onde se viram estas coisas que a gente vê agora neste. É porque, de facto, não foram criadas as condições
para uma fiscalização. A fiscalização falhou em toda a sua todo o seu espectro. Portanto, isso é... Se o modelo de fiscalização acabar por ocorrer, ou pelo menos for promovido, vão surgir um conjunto de questões, quem é que fiscaliza, qual é a modalidade da instituição... Ou... Tudo isso, como é que se faz, até que ponto é que os seguros também podem entrar aí ou não é? Exatamente. Portanto, temos um conjunto enorme, uma panóplia de assuntos para este tipo de problemas e que tem que ser visto, e a Câmara também tem que saber como é que há de olhar. Agora estamos a olhar para os edifícios, para a reabilitação, mas para os novos o problema põe-se igualmente. Para os novos, sim. A questão, eu foquei na reabilitação, até estávamos a falar da portaria, do trabalho com o relatório de avaliação da vulnerabilidade, é essencialmente para operações urbanísticas de reabilitação, e com os novos a questão era muito mais simplificada ainda. A grande questão que nós temos são nos projetos de reabilitação, porque há sempre a tentativa de excluir ou de isentar as obras de controle prévio, não é? Isso é uma tentativa em quase 99% das situações que nos entram na reabilitação, é sempre tentar dizer que aquilo que se vai fazer é uma coisa simples, não precisa de projeto sequer, e logo a seguir entra o projeto de estruturas. Isto acontece em 90% das situações, projetos de reabilitação que nos entram. Para a construção nova a coisa é um bocado diferente, para já porque normalmente não há especialidades em aprovação de arquitetura, e depois da arquitetura privada contratam-se as especialidades e aquilo depois é a via verde e depois entra na sede de fiscalização. Este tipo de medida para mim sim tem uma associação direta. Esta simplificação só faz sentido se houver uma incisão naquilo que é a ação inspectiva a nível dos municípios. Agora não sei se haverá capacidade, quer do ponto de vista técnico, quer do número de recursos humanos disponíveis para fazer esta verificação. A Câmara de Lisboa é das câmaras com o maior número de funcionários possível e nós conseguimos verificar 17% de 75 deveríamos ver. E, portanto, eu não sei muito bem como é que, se essa responsabilização passar para os municípios, não sei muito bem como é que isso vai ser resolvido, porque não há capacidade técnica nos quadros da Câmara para contratar engenheiros civis, todos os concursos são abertos, ficam vazios, porque os quadros não são minimamente aliciantes com os valores que são pagos e, portanto, ninguém quer ir fazer isso. Quem é que vai fazer isso, não é? Portanto, essa responsabilização não pode ser deixada em cima de um fiscal. Ele não tem habilitação nem competência técnica para o fazer. Portanto, estamos aqui perante um problema que irá extravasar até o âmbito das competências dos municípios. E se de facto passarem a ter essas competências, eu creio que terá que haver aqui um reforço e, portanto, terá que se formular a carreira técnica de engenharia civil nos municípios, porque atualmente não é aliciante. Posso introduzir só? Eu acho que nessa questão de inspecionar ou fiscalizar as obras, eu acho que não é necessário e a todas, acho que existe uma necessidade efetiva de dissuadir. O que acontece é, hoje em dia toda a gente vê, há muitas situações em que nós passamos por uma obra e ficamos coisas não conformes, e o que nós fazemos é virar as costas ou não tem nada a ver com isso. Eu acho que isso é transversal. E se houver um mecanismo dissuador do técnico que supostamente está à frente da obra, ou o fiscal que assinou aquilo, levar e o próprio empreiteiro, acho que não se cai no erro de tocar. Sim. A nível do programa Resiste, se me permite, sim, portanto, nós temos duas ações, portanto, trabalhamos esta muito relacionada com aquilo que é a standardização. Há pouco e até na introdução que foi feita, falávamos da quantidade de legislação que existe e, de facto, se deveria existir mais legislação. Eu creio que nós temos inúmera legislação. A questão é que ela não é óbvia de aplicação, que suscita sempre dúvidas. Cada vez que sai um diploma novo, ele vai introduzir não sei quantas dúvidas no processo e, portanto, não é claro. Eu creio que devia ser feita não só pelo legislador, mas com quem na prática está a atuar. Porque se alguém, eu creio, tivesse olhado para a legislação que é aprovada, iria logo dizer, olha, falta definir isto, falta definir, e aquilo gostava de ter vindo assim. Portanto, nós temos muita legislação. Havia, de facto, a necessidade de clarificar alguma da legislação em vigor. E uma das ações essenciais do RISIS foi essa clarificação e começámos exatamente pelo relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica. Mas no que diz respeito a essa matéria inspectiva, mais de regulamentação e até, de alguma maneira, da acreditação técnica de quem faz determinados tipos de projeto, nós lançámos alguns desafios às ordens profissionais, está aqui o engenheiro Humberto Barão que poderá atestar. Nós pedimos, no fundo, esse apoio à ordem dos engenheiros portugueses e à ordem dos engenheiros técnicos. Foi a criação de uma bolsa de técnicos acreditados pela ordem, nomeadamente para a subscrição de projeto de reforço sísmico. Porque nós ouvimos, da parte da comunidade técnica, que nem todos os engenheiros civis estarão habilitados a trabalhar esta competente engenharia sísmica. Então, que sejam as ordens profissionais a dizer quem é que tem esta habilitação e esta competência. Porque aí também não teríamos projetos que podem estar a vir a ser assinados
por alguém que não tem a habilitação técnica para o fazer. E não estamos a falar só de ser licenciado em Engenharia Civil, porque existem inúmeras especializações dentro da Engenharia Civil. E, portanto, há que, de alguma maneira, regrar isso. E temos uma outra medida que não está ainda em vigor, andamos a trabalhá-la, também já lançámos esse desafio à Ordem dos Engenheiros Portugueses, que foi a verificação do projeto ser assegurada pela Ordem. Chegou-se a discutir até um modelo, e seria um modelo em que a Câmara contrataria os serviços da Ordem, por sua vez, teria uma equipa de peritos disponíveis para fazer essa verificação e nós faríamos uma avaliação aleatória. Eu creio que, como diz, o efeito dissuasor funcionará lindamente. Eu estou mortinha para me deixarem implementá-lo e dizer que nós vamos verificar a qualidade dos projetos, porque eu acho que só pelo simples facto de nós dizermos que o vamos fazer, tenhamos capacidade de assegurar ou não, poderá ter esse efeito dissuasor que disse, eu concordo. Já que estamos a falar de Programa Resiste, eu sei que aqui trouxe uma pequena apresentação só para, digamos, ilustrar um bocadinho a panóplia de atividades, digamos, deste projeto, enfim, a iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, já agora passo a dizer o nome completo, é o Programa Municipal de Promoção da Resiliência Sísmica do Parque Edificado e Infraestruturas Municipais. Portanto, se quiser apresentar então esta coisa. Eu trouxe pouquíssimos slides e agora vou só mostrar-vos mesmo assim muito genericamente, porque depois irei utilizar muita desta apresentação até para ilustrar outras ações que iremos provavelmente falar. Portanto, eu já pus aqui todos os objetivos estratégicos essenciais, alguns já falei, portanto nós temos aqui uma componente muito forte naquilo que é a clarificação das normas em vigor e também da definição de alguns estándares técnicos e nomeadamente este do relatório de avaliação é exatamente um exemplo disso. Temos um outro objetivo estratégico que tem a ver com o diagnóstico e no âmbito do diagnóstico nós estamos com um contrato em curso aqui com o Instituto Superior Técnico para nos fazer a avaliação da vulnerabilidade sísmica do parque edificado à escala da cidade e à microescala. Portanto, isto foi um contrato que tem 4 fases, porque depois nós ficamos sempre muito dependentes do estudo, do mapa final, e nós não queremos mapas finais, porque depois é muito difícil estarmos a atualizar e, portanto, no fundo, nós pedimos uma caracterização genérica da cidade para nos definir priorização de intervenção, que cruza com o objetivo seguinte. Portanto, no fundo, aqui esta identificação a uma escala muito macro, em que temos em conta 3 ou 4 fatores, tipo o número máximo de pisos, tipologia, época construtiva, vai nos permitir definir quais são os quarteirões da cidade mais vulneráveis aos sismos. Sobre esses nós iremos incidir, claro, as nossas campanhas inspectivas com verificação edifício a edifício. Portanto, este diagnóstico, como disse, está em curso. A par disto está a ser atualizada uma metodologia de avaliação da vulnerabilidade sísmica de edifícios singulares. Portanto, no fundo, é a plataforma que estamos a transformar numa app para vistorias, que no fundo irá permitir obter um índice de resistência sísmica para cada edifício. Portanto, nós pedimos para atualizar e o contrato em curso está a fazer essa atualização, porque este trabalho já tinha sido contratado ao IST aqui há uns anos pela nossa Direção Municipal de Habitação. Só que incidia exatamente no edificado com características habitacionais e nós quisemos alargá-lo a outras tipologias, nomeadamente aos equipamentos. E, portanto, estamos a trabalhar nessa fase. Este contrato teve também mais 2 fases implícitas, estão atualmente em curso. Uma delas foi a realização de ações de formação para 100 técnicos. Nós incidimos essencialmente pelos técnicos municipais, mas depois abrimos ao exterior e inicialmente devíamos ter tido 25 participantes em cada ação, tivemos cerca de 45. Nós pedimos desculpa aos professores, mas realmente houve uma adesão enorme e toda a gente quis participar e, portanto, foram durante ali 4 semanas, 2 dias, em que no primeiro dia ensinávamos como é que se avaliava usando aquela aplicação que é de telemóvel, portanto vai ficar disponível no site da Câmara, e no segundo dia era feito vistorias a 3 edifícios municipais exatamente para os participantes testarem. Atualmente temos em curso uma fase de vistorias a 100 edifícios, portanto 50 habitacionais, 50 edifícios de equipamentos, em que os participantes dessas ações de formação acompanham os professores e testam a metodologia. Para quê? Para ganharmos autonomia no que diz respeito aos quadros técnicos da Câmara. Porque tudo o que é os edifícios municipais compete ao município avaliá-los. Tudo o que é de iniciativa privada, vamos ter que criar aqui ferramentas para que os cidadãos possam requerer este tipo de análise, mas isso terá que ser a pedido, não é? Nós não podemos entrar e invadir aquilo que é o direito privado. Portanto, a par de toda esta análise, um bocadinho mais no âmbito do conhecimento sobre o território, quais são os quarteirões vulneráveis, também temos trabalhado muito a questão da sensibilização e o envolvimento da sociedade. Até há um vetor no programa que se chama exatamente o envolvimento da sociedade. E essas campanhas de sensibilização têm sido vocacionadas para vários públicos-alvo. Eu depois tenho aqui mais à frente algumas imagens exatamente dessas ações. Portanto, nós trabalhamos num ciclo expositivo e nas jornadas Resiste.
Trabalhámos vários temas relacionados com a resiliência sísmica sob a perspectiva de vários atores. Tivemos os seguros, tivemos a parte do património, tivemos a parte de como é que se comunica risco, porque já percebemos que há aqui uma barreira na linguagem, como é que se comunica isto ao cidadão. Isto para nós é óbvio, mas para a maioria das pessoas é chinês completo. Portanto, as pessoas não percebem o que é que nós estamos a dizer quando dizemos que os edifícios não estão seguros, porque para elas, quando vão comprar uma casa e ela está construída, ninguém vai pensar que aquele edifício não vai resistir, principalmente quando ele está tão bonitinho e acabou de sofrer uma obra de remodelação. E este então é o maior engano, não é? Porque nós até tínhamos isto de voluto, mas agora pusemos-los à venda, não é? Portanto, as pessoas compram, obviamente, até ainda coisas vendidas a milhão, não é? Um T0, deve ser ótimo. Pronto, e muitos deles nós sabemos que não é assim, mas, portanto, há que passar esta mensagem. Portanto, não só isto foi direcionado para o cidadão comum, como trabalhámos com alguns grupos específicos. Portanto, trabalhámos com a comunidade educativa, fizemos ações nas escolas, trabalhámos com as unidades locais de proteção civil das juntas de freguesia, demos-lhes capacitação para a resposta, e se calhar vai entrar um bocadinho mais à frente, eu não me vou alongar, e trabalhámos também com a comunidade técnica. Portanto, muitas das questões que nos foram levantadas quando dimensionámos as medidas do programa Resiste, eu não vou falar porque nós escrevemos 48 medidas, estávamos particularmente inspirados. Foram 48 medidas e resultou muito da conversa que fomos tendo com as várias entidades. E muita da conversa foi no sentido de, já há muito tempo que não se ensina nas faculdades de engenharia a projetar ou a trabalhar com estruturas de alvenaria. E o que acontece é que nos grandes centros históricos nós temos estruturas de alvenaria. Portanto, muitos dos erros que são cometidos em termos de projeto, eu creio que não é por negligência, eu creio que é por desconhecimento, porque o que se tenta ali, que eu vejo, é implementar soluções que funcionam lindamente para estruturas de betão em estruturas de alvenaria. E depois, claro que aquilo não bate bem, não é? Fica assim uma coisa um bocado meia mal amanhada. E então o que é que nós fizemos nesse nosso ciclo de formação? Contratámos 6 projetistas que nos vieram falar essencialmente de projeto de reforço sísmico de estruturas de alvenaria. Portanto, umas com técnicas, outros com exemplos a nível dos equipamentos, escolas, etc. E, portanto, ao longo de 6 sessões que se realizaram entre o auditório do LNEC e o auditório da Ordem dos Engenheiros, andámos a explicar com os projetistas que trabalham em alvenaria como é que isto se faz. E aquilo foi altamente participado. Nós chegámos a ter 150 participantes em cada sessão. Portanto, eu considero que foi, de facto, um sucesso. Pronto, temos também a parte do trabalho que estamos a fazer no âmbito da fiscalização e da reestruturação e estamos a trabalhar o livro de obra digital. Foi algo que também, em termos de portaria, já foi desmaterializado, pelo menos em termos de portaria, mas a portaria tinha uma sequência que dizia que iria ser criado um grupo de trabalho para desmaterializar o livro de obra digital e à data isso não existe. Portanto, isto é de 2017. Portanto, estamos a trabalhar com a nossa equipe e a última reunião que tivemos deste Conselho foi exatamente para começarmos a trabalhar a desmaterialização do livro de obra digital e já estamos a tentar definir o que é a plataforma. Que plataforma digital é que vai ser? Porque para nós, a nossa visão do livro de obra digital terá que ser uma plataforma que define um fluxo, como diz, que tem que definir quais são as fases que são essenciais de verificar. Porque se calhar existem imensas fases no decurso da obra que não são minimamente interessantes de fiscalizar, mas há outras que eu diria que seriam mesmo mandatórias. E, portanto, esse livro de obra digital deverá exatamente definir o que é mandatório e notificar, portanto, haver uma notificação do fiscal ou do diretor de obra que notifique exatamente os serviços do município quando vai, por exemplo, encher as fundações ou quando vai começar a fazer a superestrutura. Portanto, essas fases devem ser notificadas ao município com alguma antecedência, para que, sim, a ação inspectiva incida exatamente nessas. As parcerias estratégicas são essenciais para quase tudo e é isso que temos vindo a fazer, assim como o concorrer a programas cofinanciados, porque, como devem imaginar, os custos associados a isto ultrapassa qualquer ação do município. Assim, só muito rapidamente, que eu já falei disto tudo, o Resiste divide-se essencialmente nestes 3 vetores. Aquele primeiro, muito relacionado com os estudos que são feitos, o segundo, com o envolvimento da sociedade, o terceiro, com as questões da regulamentação, e assim, só de medidas mais chamativas, que eu depois interrompia, porque deixaria os próximos slides para a próxima intervenção. Ui, desculpem, já andei demais aqui. Portanto, essencialmente, a questão do relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica, as jornadas Resiste, portanto, este ciclo que andou a decorrer durante o ano passado e queremos continuar este ano, não para a comunidade técnica, mas para promotores imobiliários e para os restantes municípios, porque Lisboa implementou isto e agora parecemos outra vez uma ilha isolada de chicos espertos, que lá estão eles a fazer coisas diferentes dos outros todos, portanto, a ideia é que todos implementem como nós implementamos. Estamos a trabalhar uma medida que tem a ver com as vias de emergência e evacuação, não só no sentido de as definir para o plano de emergência, porque nós verificámos que muitas das vias que estavam a ser consideradas como vias de evacuação não vão resistir a um sismo. E estamos a falar de sismos de magnitude 6, foi essa a simulação.
E o que é que nós fizemos também? Contratámos um modelo de colapso do edificado, que teve também em conta fatores muito genéricos e que basicamente, de acordo com modelos matemáticos que estão publicados lá na bibliografia, explicou se os edifícios exibirem comportamentos ou mecanismos para fora do plano irão obstruir a via, se implodirem, não é? Mais ou menos aquele de colapsarem exatamente na sua área de implantação, não irão ter grande impacto. E verificámos que muitas destas vias ficam completamente colapsadas se houver, de facto, a ruptura dos edifícios. Por isso, isto vai ter que ser revisto. Não podemos estar a considerar que a via de evacuação é exatamente aquela que fica completamente obstruída. E, portanto, estamos a cruzar isto com os agentes de primeira resposta, com o Regimento de Sapadores Bombeiros e com a Proteção Civil. E estamos a cruzar ainda com o Serviço de Obras de Arte e com o Serviço de Saneamento, porque muitas destas vias paralelas têm grandes coletores em mau estado de conservação, que é outro problema que as cidades, e principalmente com centros históricos, têm. E nós sabemos que o centro de Lisboa vai ter imensos problemas com a rede de saneamento. Provavelmente os coletores vão abater. E, portanto, aquilo que seriam as vias que iriam ficar transitáveis não vão, porque, entretanto, o pavimento vai abater. E, portanto, nós estamos a tentar, de alguma maneira, cruzar todas estas variáveis para depois incidir um pouco de dinheiro que vamos vindo a ter, incidir exatamente nas campanhas de reforço nestas zonas que são prioritárias. Já falei na cooperação com as ordens profissionais, é fundamental para regrar o setor e até para aquela questão da dissuasão. As campanhas de inspeção é aquilo que temos em curso. Vamos lançar agora, está para aprovação em sessão de Câmara, uma figura que chamamos a marca Resiste. Portanto, estamos a criar o regulamento para essa marca. Vai ser uma espécie de selo de qualidade que irá premiar bons projetos de reabilitação. Portanto, eu creio, e já tivemos vários promotores a dizer que queriam muito ter a marca Resiste em primeiro lugar, não vou divulgar que era publicidade, e portanto, mas eles estão muito ansiosos porque são promotores que sempre implementaram estas soluções de reforço, mesmo antes da obrigatoriedade da legislação, e portanto querem muito exibir, e ainda por cima o logo está maravilhoso. Temos este Living Lab, que é uma iniciativa que tem a ver com o desenvolvimento ou, no fundo, a demonstração de que existem materiais que podem ter dupla valência e servirem como materiais construtivos para reforço sísmico, mas também promove a eficiência energética. Este Living Lab será uma coisa que iremos experimentar numa das obras da CERU e que tem a ver com isso. E depois temos o Faça Você Mesmo, que é um programa que estamos a disponibilizar para o exterior, muito gráfico. Eu tenho aqui um dos panfletos, ele também já está disponível, que são coisas muito simples, tipo já te preparaste para o sismo, faz um plano com os teus familiares e define um ponto de encontro, cria um kit de emergência e depois protege e fixa os teus elementos não estruturados. Portanto, o Faça Você Mesmo é muito isto, é coisas que nós podemos fazer em nossas casas sem ter que recorrer a nada técnico e de muito fácil implementação. E agora ficava por aqui. Já foi bastante coisas. Eu se calhar pegava agora nos temas que a Cláudia falou, na questão da emergência e da resposta no caso da Bolívia. É inevitável que mais dia menos dia tenhamos nos calha vez, digamos assim, não é? Seja, enfim, foi o epicentro na sul do Algarve ou, enfim, digamos, na região de Lisboa, não é? De uma forma ou de outra vai nos calhar de certeza à vez. E uma das questões que está sempre em cima da mesa é, enfim, a nossa capacidade de responder nesta emergência, não é? E em particular, se calhar, professor, dirigir-me para já a si, mas também queria ouvir a Cláudia sobre o que a Câmara em particular está a fazer. Enfim, quais são as atividades que estão em curso, o que é que está a ser feito, o que é que ainda falta fazer, enfim, quais são as nossas deficiências, digamos, enquanto sociedade, neste domínio da emergência, da resposta a uma emergência de um sismo. Ora bom, isto passa por algo que o Xavier conhece bem, que é digamos, como é que devemos chamar, uma associação no interior da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que se chama Plataforma, que vem na sequência do projeto Sendai. E é uma plataforma que tem, neste momento, 12 ou 13 grupos de trabalho. Só 6, é. 6. Já são tantos que eu perco-lhe a conta. Mas que tocam mais ou menos em todos estes temas do pós-sismo. E, portanto, tem havido reuniões diversas, portanto, eu faço parte desse grupo, o Xavier também pertence ao grupo, dos 6 ou 7, são 6, e que pretende antever o que é que possa acontecer, de facto, no caso de um sismo.
só para dar conta de 2 ou 3, há uma que tem a ver com as escolas, outra terá a ver com hospitais. Depois há uma que tem a ver com o preenchimento da ficha pós-sismo, que é aquela que temos trabalhado mais e que se calhar é aquela que vamos agora implementar um pouco, não é? E eu também quase passo a palavra ao Xavier, porque ele tem trabalhado muito neste assunto, até se calhar mais do que eu. Temos uma outra dedicada à parte dos monumentos, que tem sido Xavier e a Esmeralda, tem trabalhado muito nesse assunto. E há um último que eu creio que não arrancou, que era a criação de uma base de dados sobre os problemas aqui em Portugal, sobre desastres em Portugal. Essa base de dados acho que era fundamental conhecermos, temos pouca informação, sei lá, sobre os incêndios, ou sobre cheias, ou sobre... Quer dizer, há dados, mas esses dados, digamos, estão junto de quem os trabalhou, que foi procurar informação nos jornais, como por exemplo, os dados sobre cheias foram feitos consultando os jornais, o Diário de Notícias e o Gazeta de Lisboa, etc., desde 1800 para cá, e outros aspectos. Portanto, não temos, de facto, não temos uma base de dados, e é qualquer coisa que faz aqui muita diferença sobre isso. Essa obra começou, teve um início, houve umas ideias para pôr em prática essa base de dados, mas depois aquilo terminou. Pois. Um dos grandes problemas que tem este grupo é que é um grupo que trabalha na base do voluntariado. E como tal, embora eu e o Xavier e várias pessoas se tenham manifestado contra esse tipo de problemas, porque exige viagens a Lisboa de quem está aqui, não é? Ou quem está no Minho, que também vai, não é? Etc. Mas, portanto, é muito difícil trabalhar-se nesse sentido, embora, digamos, as pessoas do lado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil acham que o voluntariado é quase que uma obrigação de levarmos isto avante. A gente faz isto nas nossas horas vagas e, portanto, eu acho que há aqui muito trabalho para desenvolver. Só olhando, por exemplo, para a parte da ficha, preenchimento da ficha, é uma coisa que nós vamos tentar agora, quando formos à Turquia daqui a uma semana, vamos tentar perceber como é que uma ficha como que já desenvolvemos, que é baseada um pouco numa ficha que foi desenvolvida em Itália, parecida com uma que existe também em França, etc. São muito parecidas umas com as outras. A nossa, naturalmente, orientada para a nossa construção. Mas há muitos outros problemas que têm a ver com a logística de como é que isso se faz. E eu presenciei, como disse há pouco, de perto o que se passou nos Açores e vi como é que da dificuldade enorme que era, digamos, toda a logística, toda a responsabilidade de quem anda a vistoriar os edifícios e que no fim tem que pôr um verde, um vermelho ou um amarelo, dizendo que é possível utilizar aquela casa ou não, aquela casa tem que ficar separada e não se pode fazer nada com ela. Portanto, há um conjunto enorme de situações do ponto de vista de responsabilização, de como é que se trabalha, quem é que assina, quem é que promove a localização, quem faz o despacho, tudo isso parecem coisas de menor importância, mas têm a ver com aquilo que há bocadinho falei no management do desastre e que é fundamental, não é? Nós, por exemplo, agora, quando lá formos, já não vemos nada do que caiu, já os turcos nisso voltaram outra vez a ser bons, portanto limparam aquilo tudo, as ruas estão todas limpas, a gente já viu em drones que passam ou pessoas que filmam de carros e está tudo limpo. Mas vamos com certeza aproveitar as casas que têm pequenas fissuras, algumas coisas vamos aproveitar. E portanto, isto é para dizer que o que se tem feito a esse nível é um pouco, é pouco, quanto a mim é pouco.
precisávamos de estar mais bem estruturados, mais profissionais, e não no amadorismo, que é qualquer coisa que se passa em várias áreas da nossa política. Um outro aspecto que eu acho que era importante vermos era a necessidade de termos, neste aspecto dos desastres, era termos uma organização, digamos, piramidal. Não é tropa, não estamos aqui nesse aspecto, mas sabermos de quem é que dependemos, quem manda em nós e a quem é que nós reportamos as nossas coisas. E como sabem, nos incêndios, nós tentámos várias vezes perceber o que é que se passou nos incêndios. Se calhar aqui na sala há gente que conhece muito melhor esse aspecto do que nós, mas nunca conseguimos obter informação nenhuma de como é que foram feitos os levantamentos, como é que foram feitas as entregas dos subsídios, como é que foi feito o controle das coisas todas. Aparentemente isso tudo foi feito, mas a transparência não aparece. E, portanto, porquê? Porque se calhar foram criados 6 ou 7, há bocado estava a falar em 12 grupos de trabalho, e agora estou a falar em 6 ou 7, se calhar estou a exagerar, mas há uns 3 ou 4 grupos de trabalhos ou de organismos que funcionam na parte dos incêndios. E, portanto, quando dependem de vários ministérios, a confusão é muita. Eu lembro de ter estado numa coisa organizada pela própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, que queria discutir problemas de interdependência entre os diferentes equipamentos. Falemos, por exemplo, das redes de eletricidade, redes de água, redes de esgotos, etc. E vemos logo que há interdependências, principalmente se tivermos um acontecimento moderado a grande. Portanto, os fenómenos, chamados fenómenos em cascata, não aparecem só nos bancos, aparecem também, e com muita força, na parte dos sismos e de outros fenómenos deste género. Quando falta a eletricidade, ficamos sem nada, não é? Ficamos sem poder alimentar o que quer que seja. E, portanto, essa foi uma matéria que também faz parte de um dos grupos de trabalho, há bocado não mencionei ele, mas lembrei-me agora, houve uma participação muito boa. É interessante ver que os diferentes end users estão muito interessados nestas matérias, até para saberem como é que se hão de relacionar uns com os outros, saberem o que é que hão de pedir, o que é que a eletricidade há de pedir à água, ou o que é que a água há de pedir à eletricidade, como primeiras coisas a atuar. E, portanto, a vontade é muita. O problema é que depois não se consegue congregar esforços para que as coisas funcionem bem. Portanto, a minha experiência é exatamente isso. Quer dizer, há aqui uma falta de alguma pirâmide. Eu acho que a Proteção Civil devia ter um papel mais ativo de coordenação destes problemas todos. Nós vivemos num país pequeno e funcionamos um bocado, agora passando para a ciência, que eu acho que na ciência também se passa muito isto. Nós dependemos de uma FCT, ou dependemos da União Europeia. É aí que vamos buscar os nossos projetos. Mas funcionamos um pouco, não em conjunto, funcionamos muito em competição. Nós competimos com o técnico, entra em competição com o Porto, só para dar aqui uma pequena nota, numa coisa ou outra, embora, digamos, também se juntem para outras atividades. Mas se conseguíssemos, é um país pequeno, e estarmos, sei lá, vários grupos a trabalhar a mesma coisa, é algo que eu acho que devia evitar-se. Se houvesse um controle e a FCT tivesse uma forma de trabalhar arranjando temas, talvez isto pudesse funcionar melhor. Eu creio que não sou o único a pensar desta maneira. Acho que muitos de nós pensamos que se houvesse mais interligação entre nós que trabalhamos na ciência, que isto podia funcionar melhor e podíamos contribuir de uma forma mais útil para resolvermos. Enquanto estivermos numa filosofia americana em que
Os melhores é que têm que aparecer. Desculpem-me, mas eu acho que esta é a filosofia que impera no Ministério. Pode estar a gravar porque não há problema nenhum em dizê-lo. Impera este procedimento de que havemos de chamar os melhores que há no mundo para resolver os problemas, quando dentro de casa nós temos pessoas muito qualificadas que tiveram contactos lá fora, que trouxeram muito know-how cá para dentro e que têm muita forma e muita expressão. Portanto, eu acho que era qualquer coisa que devíamos, se calhar, pensar nisto para progredirmos mais facilmente, porque de outra maneira, digamos, trabalhar nisto de uma forma como estamos a trabalhar agora, progredimos muito pouco, porque não nos é pedido, nem nos podem pedir, faça uma coisa para o dia tal, porque é impossível. Nós tínhamos agora um processo que era para acabar dentro do mês, mas há aulas, há outros contratos, há outras coisas e, portanto, o voluntarismo atua-se de outra maneira. Já agora, ao mesmo tempo, queria também ouvir um pouco a Cláudia sobre o que é que nesta área da resposta à situação de emergência, no caso do sismo, não é, digamos assim, que é o tema de hoje, o que é que a Câmara, no âmbito do programa Resiste, está, digamos, a pensar ou a fazer, ou pelo menos tem planeado? Nós temos trabalhado essencialmente no Resiste esta questão do planeamento para o risco sísmico ou para o evento sísmico, não é? Temos incidido muitas ações para aquilo que é o pré-evento, na preparação antes de acontecer, nomeadamente estas questões relacionadas com os elementos estruturais, muito aquilo que é a resposta. Temos trabalhado muito a parte do que fazer durante o evento e a Câmara tem feito, através do seu Departamento de Educação, vários simulacros nas escolas de Lisboa e mesmo na implementação das medidas de autoproteção em todos os equipamentos e temos trabalhado conceptualmente aquilo que é a resposta ao evento. Uma das ações que foi feita no âmbito do ciclo de capacitação foi exatamente uma ação com as juntas de freguesia que tinha a ver com a resposta face a um evento sísmico. E o que pedimos às juntas de freguesia foi que identificassem na área territorial de cada uma o que poderiam ser vantagens e o que poderiam ser desvantagens no caso de um evento sísmico. Portanto, pedimos que identificassem zonas livres, pudessem servir como pontos de abrigo para a população se evacuar ou como pontos de encontro, não é? Para ficarem implementados nesses planos. Perguntámos se eles sabiam exatamente quais poderiam ser edifícios mais antigos, que fossem mais vulneráveis e pudessem exatamente ter o efeito oposto, portanto, terem o risco de colapsar e poderem criar algum impacto naquilo que era a circulação de pessoas ou até de viaturas de emergência. Pedimos-lhes que analisassem a proximidades, a infraestruturas críticas, que de alguma maneira eles identificassem como podendo ficar acessíveis ou não acessíveis à população e também se sabiam de população idosa, eventualmente não teria capacidade de sair de suas casas por iniciativa própria e, portanto, pedimos que fizessem esse exercício. Foi extremamente interessante verificar que as juntas estão em fases bastante diferentes. Há umas que têm isto muito trabalhado, sabem exatamente quem são as comunidades mais, de alguma maneira, vulneráveis, outras não. Portanto, aquilo foi uma total surpresa quando pedimos para fazer o desafio. E o que estamos a fazer agora, e vai começar na semana seguinte à Páscoa, é exatamente fazer esse trabalho com as juntas, ajudá-los a definir exatamente a zona do ponto de encontro, a zona das infraestruturas mais vulneráveis. Portanto, fizemos esse trabalho com o Regimento de Sapadores Bombeiros, no fundo, que é quem irá assumir as operações, e portanto fizemos isto com aqueles agentes de primeira resposta que estão numas áreas mais territoriais, porque assim, nós sabemos que nas primeiras horas vai ser extremamente difícil haver apoio. Não, os bombeiros têm perfeitamente essa noção, sabem que parte dos quartéis até provavelmente vão colapsar e, portanto, provavelmente as viaturas que seriam necessárias sair não vão conseguir sair. Nós até estamos a trabalhar algumas medidas com eles, uma tem a ver, até no nosso Faça Você Mesmo, embora não seja uma coisa que qualquer um de nós pode fazer, que é instalar um sistema sensível à ação da onda sísmica nas portas dos quartéis e, portanto, a ideia é, a partir do momento em que chega as ondas P, ele automaticamente suba. Nós andamos já a ver, isso existe na América, pelo menos existe esse dispositivo. Estamos a ver, concorremos a isso, a um projeto da União Europeia, a ver se conseguimos financiamento para implementar isso. E estamos a trabalhar essencialmente naquilo que diz respeito às medidas de prevenção, com o Instituto Tecnológico do Gás, uma medida muito semelhante a esta dos quartéis bombeiros, tem a ver com uma válvula de corte de gás em caso de sismo, portanto algo com a mesma sensibilidade para aquilo que é a chegada da onda P e que automaticamente desliga a conduta do gás. Portanto, percebemos que aqui os nossos vizinhos espanhóis têm isso patenteado, a válvula já está perfeitamente disponível, nós não temos a válvula patenteada e, portanto, nós protocolámos com o Instituto Tecnológico do Gás e estamos a trabalhar em parceria com a Direção-Geral de Energia e Geologia no sentido de patentear a bendita da válvula, porque depois já percebemos que aquilo são trocos, porque falamos
falámos com a Lisboa Gás e, portanto, aquilo será uma instalação que custará a um condomínio 150 euros. Portanto, estamos a falar de algo que é execuível, a maioria das pessoas terá capacidade para implementar isto e isto limita bastante aquilo que é o efeito em cascata na sequência de um sismo, são as explosões resultantes das condutas de gás. Portanto, temos trabalhado muito essa parte, eu até creio que tenho aqui algumas imagens exatamente disso. Não, esta não é. Desculpem. Não, era aqui. Isto é outra coisa, mas eu já falo sobre isto. Portanto, temos trabalhado com a comunidade escolar, andámos a fazer ações, fizemos já para 2.500 alunos das escolas de Lisboa, por agora vamos parar, porque nós abrimos esta medida e ela foi altamente solicitada e, portanto, andámos para aí desde outubro, em que passámos a vida nas escolas de Lisboa a fazer ações de formação e já estávamos todos um bocado cansados, mas foi muito interessante porque nós comprámos o material para fazer o kit de emergência, portanto, não só explicámos o que é que devia ter o kit de emergência, como comprámos a mochila, comprámos o cantil, comprámos a lanterna e explicámos aos meninos para que é que aquilo servia, demos também uns folhetos, que são aqueles que estão ali, e foi muito engraçado, porque também lhes explicámos que não conseguimos prever os sismos, mas conseguimos de alguma maneira estar preparados e mitigar aquilo que são os impactos. E falámos da importância, já para sensibilizar desde pequeninos, de construções resistentes. E até fizemos este exercício que está aqui com os esparguetes e os marshmallows, foi exatamente pedir-lhes para construir uma estrutura cúbica e depois abanarem a mesa. Portanto, eles percebiam que aquilo abanava imenso e nós dissemos, então como é que vocês acham que isso pode abanar menos? Para eles introduzirem exatamente elementos na diagonal, que é o que nós estamos sempre a falar, não é? Das diagonais, das estruturas, portanto, a questão do reforço, sempre a sensibilizar que é possível reforçar e preparar. E era muito engraçado, porque eles, de facto, quando introduziam os esparguetezinhos na diagonal, quando abanavam, aquilo abanava muito menos. E era sempre um delírio, porque no final eles podiam comer os marshmallows, portanto, isto funcionava lindamente nas ações de formação. Portanto, isto foi aqui uma tentativa muito de sensibilizar a comunidade escolar para esta preocupação. Aqui são alguns exemplos desculpem, tem um erro, das unidades, das estações que trabalhámos com a Proteção Civil e isto foi o busca e resgate das estruturas colapsadas, portanto, depois do evento, como é que podem transportar pessoas, até de pesos diferentes, não é? E aqui pusemos as senhoras a transportar homens, para perceber exatamente técnicas que ajudassem estes agentes de primeira resposta a poder socorrer no imediato alguém que estivesse nas imediações da área de intervenção das suas juntas de freguesia. E também depois explicámos aqui um procedimento muito simples, que era estancar uma hemorragia, que segundo os bombeiros é das maiores causas de morte quando existe este tipo de evento, portanto grandes catástrofes, porque se nós nos ficarmos mais de 5 minutos a perdermos sangue, morremos, não é? Portanto, porque perdemos o volume de sangue e, portanto, isto é uma ação que está perfeitamente ao alcance de cada um e os bombeiros ensinaram a fazer isto com uma caneta e com uma peça de roupa, portanto, eles aqui usaram torniquetes, mas explicaram que não havendo o torniquete, nós não temos torniquetes, não é? Mas explicaram como é que se podia fazer isto e salvar vidas, portanto, isto foi uma coisa muito prática e isto foi a parte da capacitação da comunidade técnica muito virada para aquilo que é o reforço. Em termos informativos e até para a preparação daquilo que é a própria sensibilidade da população, nós trabalhamos aqui este documento. Isto chama-se a ficha síntese do edifício. E, no fundo, o que nós procuramos aqui identificar, portanto, isto vai ser uma plataforma web, em que a pessoa vai clicar no edifício e, automaticamente, ele vai gerar uma lista com as principais informações relativas ao edifício. Portanto, ali daquele lado temos a confrontação com infraestruturas em subsolo, portanto, proximidade de aquedutos, metropolitana, etc. Depois, do outro lado, ou na face tardosa desta ficha, vamos ter todas as vulnerabilidades a riscos naturais. Portanto, temos ali uma classificação dos solos segundo o Eurocódigo 8, foi outra medida que trabalhámos no programa e que já disponibilizámos essa classificação para os solos da cidade de Lisboa. Temos depois a vulnerabilidade sísmica dos edifícios, que é o trabalho que está em curso, e depois também alavancamos ali naquela espécie de barómetro qual é a posição do edifício na cartografia de riscos da cidade, vulnerabilidade a inundações, suscetibilidade a movimentos de massa invertente, portanto, todas aquelas riscos naturais assim que temos mais experimentos em contextos urbanos. Depois ali aquela parte final, vocês não conseguem ler, mas diz normas em vigor e recomendações, como o dever de conservação de 8 em 8 anos, não é? Que é algo que nós esquecemos sempre, porque a nossa sociedade é muito, nós temos todos imensos direitos, mas ninguém tem deveres. E, portanto, é chamar um bocadinho a atenção que também existe aqui uma série de deveres associados e alavancá-los aqui de alguma maneira nesta ficha. Eu creio que este documento é interno, mas tem como objetivo também uma preparação para o evento. Nós chamamos de planear a cidade resiliente, isto é algo que vai ser implementado a nível dos serviços de urbanismo, nomeadamente o planeamento urbânico e a divisão de espaço público. E isto tem como objetivo não andarmos constantemente a implementar imenso mobiliário urbano muito bonito, mas depois nenhuma viatura de bombeiros passa lá. Pronto, e também para trabalhar algumas zonas da cidade, nomeadamente aqueles acessos à parte superior dos edifícios, principalmente na zona ribeirinha, porque Lisboa tem o problema da faixa da linha de comboio, é que aquilo cria uma barreira física a todas as pessoas que estão do outro lado, e portanto
portanto é impossível sair dali. Eu não estou a ver a IP a criar nenhum mecanismo para deitar abaixo, não é, a vedação da linha de comboio. Portanto, em caso de emergência, não é, e eventualmente se houver um sismo, a probabilidade de haver um tsunami é enorme, a ideia é localizar edifícios na zona ribeirinha, nos quais coloquemos estas placas e depois façamos formação com a população, no sentido de dizer, este edifício podem usá-lo para subir aos pisos mais elevados e ser, de alguma maneira, mantido livre esses pisos mais elevados na zona ribeirinha da cidade. Aquele outro tem a ver com o tema das acessibilidades rodoviárias, portanto, o que está mais à direita, e tem a ver com o tentar evitar situações em que, por exemplo, as infraestruturas críticas têm um único ponto de acesso. Isto é o Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa, que se acede por aquela estrutura em arco, que vai cair, porque aquele edifício ainda por cima está em super mau estado, e portanto já ninguém sai nem entra no hospital. Portanto, isto é algo que tem que ser rapidamente resolvido a nível de planeamento urbano. E portanto isto é muita maneira como nós estamos a ver, lá está, o pré-evento, e incidir essencialmente no pré-evento. O resiste é muito isto. E depois é a preparação, não é se acontecer, porque não temos a experiência do pós-evento. Não dá, as pessoas vão estar todas mal preparadas, vamos todos reagir super mal, mas pelo menos se nos conseguirmos treinar algum comportamento que nos faça durante o evento, nós termos um comportamento adequado, é esse o nosso foco, porque depois sabemos que não vai haver capacidade de resposta. Do ponto de vista do plano de emergência para a cidade, nós sabemos que quem nos vem dar apoio vem de Leiria. O comandante de operações está em Castelo Branco, para aumentar ainda mais a redundância do ponto de vista das comunicações. Portanto, estão a ver, não é? Eles já esperam podermos ajudar a partir dos primeiros 3 dias. Portanto, os primeiros 3 dias é cada um por si. Portanto, ninguém está preparado para isto. Nós não treinamos este comportamento. Eu há dias estive numa palestra em que um dos oradores, que ainda por cima uma pessoa que trabalha na área, mas ele disse, estava numa palestra na cidade do México, aconteceu um sismo. Ele disse, em todos os locais se esconderam logo e os europeus ficaram todos a olhar uns para os outros, estilo, está mesmo a acontecer um sismo, porque nós não estamos habituados, não é uma realidade, portanto, não temos o nosso autopilot treinado para isto, não é? E é super difícil treinar um autopilot para uma situação que não nos acontece com frequência. E, portanto, há que tentar fazer desta forma, ir educando o máximo possível e tentando estimular estas práticas de uma atuação preventiva. E tem sido muito este nosso mote. Muito bem. Posso acrescentar aqui, relativamente a este aspecto de conseguirmos trabalhar ou antecipar a chegada das ondas sísmicas, algo importante está a ser feito atualmente, que faz parte do alarme precoce, ou em inglês o early warning. Ora bom, nós não temos isso montado neste momento, mas o IPMA já tem uma série de estações que estão localizadas principalmente no sul do país, onde eles veem a chegada das ondas P, as primeiras ondas vindas logo. E, portanto, a partir daí, eles lá no Instituto conseguem ver, olha, a S vai chegar daqui a 10 segundos ou 30 segundos, ou conforme a localização do epicentro. Ora bom, isto está, digamos, em teste, porque uma vez posto a funcionar, pode salvar muitas vidas e pode reduzir, como a Cláudia estava a falar, todo o problema de efeitos em cascata. Este sistema é um sistema que já está implementado em vários países, principalmente no Japão, depois foi para os Estados Unidos e na Europa, na Turquia, Istambul, também tem um sistema desses. Ora bom, e nós estamos aqui a fazer uma coisa que é inédita, ou melhor, que está a ser feita também por alguns países, que é, ora bom, em vez de nós termos estações no Algarve, que digamos estavam mais próximas, falando apenas dos sismos que vêm do Sul, que são os maiores, as maiores magnitudes, se nós conseguirmos ter o que se chamam OBS, Ocean Bottom Seismometers, colocados nas zonas mais ativas, e portanto a 100 km a sudoeste do Cabo São Vicente, é por aí. Se pusermos aí várias estações dessas, conseguirmos transmitir o sinal diretamente para o local onde pode ser trabalhado o sinal, nós podemos ganhar muito mais tempo. Ora bom, qual foi a grande novidade? É que é possível utilizar os cabos submarinos para servirem de transmissores da informação que é colhida. Metem-se os sinais, esses OBS
no fundo do mar. Existem, os cabos submarinos precisam de 50 e 50 km de ter um upgrade. Os cabos de telecomunicação. São os cabos. Um dos futuros do domínio do planeta Terra será através dos cabos de satélites por um lado e cabos submarinos por outro. Por isso é que no outro dia no Mondego o nosso chefe de Estado-Maior das Forças Armadas dizia que, não sei se repararam, que a inspeção era um navio russo que estava a olhar para os cabos submarinos portugueses. E, portanto, a necessidade de perceber isso, porque estava nas possíveis águas territoriais portuguesas. Ora bom, mas então isso permite ganhar 10 ou 15 segundos, ou 20 segundos, ou 30 segundos. E mais ainda há aqui um grande desafio, é que o cabo submarino em si pode servir um pouco como o Fiberglass. Porquê? Porque não se sabe ainda não se percebeu qual é o fenómeno físico que faz com que uma emissão de um sinal ao longo do cabo submarino. O cabo submarino é uma fibra óptica e, portanto, quando há uma perturbação na fibra óptica, ela é apanhada porque há uma reflexão do sinal, há uma mudança de polaridade, não se sabe bem o que é. Portanto, há ali um problema de momento, há uma curvatura, há qualquer coisa, não se sabe ainda bem o que é, mas que existe. E se isto for conseguido, nós vamos ter, não um sismógrafo, que é o OBS, que é digamos, posicionado num sítio e que nos está para ter uma informação ao longo de um cabo, como acontece já nas barragens. Eu creio que o Humberto tem trabalhado um pouco nessa matéria e, portanto, conhece bem o que é. Quase que se podia resolver aquele problema pondo um fiber grep, não é? Gret. Mas isso, neste momento, não é possível fazer. Mas nós o que estamos é a tentar uma oportunidade que é a mudança dos cabos submarinos, que tem que ser feita até 2026. Porque este que existe entre Portugal, a Madeira e os Açores, que é o CAM, o continente Açores e Madeira, tem que ser substituído. Atingiu o seu plafond de vida útil e eles não podem deixar aquilo chegar ao fim, não é? Portanto, tem que ser substituído. E era aproveitar esta necessidade de substituir o cabo submarino para introduzir os smart cables. Os smart cables já são estes que conseguem funcionar como um sismógrafo espalhado em linear. E isso, uma vez, há aqui um conjunto de oportunidades enormíssima de investigação que está a ser levada a cabo no Japão, nos Estados Unidos, há vários países onde isso se faz. Nós estamos na primeira linha para irmos trabalhar. Portanto, os colegas que gostam de trabalhar na teoria do sinal, que vão com certeza associar-se a isso e vão ter muito trabalho e muitas teses para orientar, para conseguir perceber como é que a vibração, que nós ainda não sabemos como é, qual é o aspecto físico, eventualmente é a curvatura que está ali, mas não se sabe bem, mas vai com certeza trazer muitos benefícios e estarmos aqui um pouco na crista da onda, como foi, alguém dizia, isto era como foi os descobrimentos portugueses em que a gente teve um papel predominante. Já agora só um ponto, estes segundos parecem muito pouco tempo, são fundamentais para a resposta. É uma resposta em que não tem a mão humana, portanto tem que estar tudo automatizado, tem que ser evitados os alarmes falsos, embora não sejam muito críticos, pelo menos no México também tem este sistema e eles não acham que não é muito crítico. Se fizer um alarme falso, um falso negativo ou um falso positivo, não há problema, pronto, a gente volta outra vez para os locais de trabalho. Agora, aqueles 10 segundos, ou 20 segundos, ou 30 segundos para o sinal sísmico é o suficiente para evitar alguém que esteja no bloco operatório de ficar ali pendurado no meio dos catéteres todos, etc., não é?
E do ponto de vista de tsunami, ganhamos 20 e tal minutos. Portanto, aquele aspecto que a Cláudia estava a dizer, que a linha de Cascais, que é uma barreira intransponível, talvez com isto já não seja intransponível, porque as pessoas poderão ter algum aspecto. Portanto, isto é um ponto positivo no meio disto tudo, não há coisas só negativas, não é? Como estava a dizer, há também coisas positivas, e o Governo avançou com isto. Portanto, esperemos que isto não volte atrás. Eu creio que não, que já está numa fase de lançamento de concurso. É uma questão difícil, porque quem trabalha nos cabos submarinos tenta que não haja misturas para não alterar o sinal, tem medo, são um bocado medrosos, etc. São donos são do monopólio dos cabos submarinos, portanto, as Alcateles, etc. E, portanto, há ali uma certa resistência a meter um sinal, que é o sinal sísmico, que é uma fibrazinha que passa lá no meio, mas que é fundamental para o avanço da sismologia. Eu creio que este sismo da Turquia já foi registado em alguma coisa, passou-me uma notícia assim muito rápida, na zona de Istambul, que eles já têm lá e que devem dar todos a tentar perceber, porque o sinal não tem nada a ver, quando se olha para o sinal tal como ele vem, é uma coisa qualquer esquisitíssima, e portanto é preciso utilizar filtros, etc, etc, e portanto há todo um processo de investigação mas isso são boas notícias, E são boas notícias, já só um último ponto. Eu, quando falava deste problema do alarme precoce, havia qualquer coisa que não me fazia sentir bem, e que era o seguinte, que eram as estações que a gente colocava no Algarve e que mandavam informação para o norte, essencialmente para o Vale do Tejo. Ora bom, parecia ser um pouco estranho, vamos... a Lisboa vai sobreviver à custa do Algarve. Com este problema fica minorado, já não dá tanta volta aqui Porquê? Porque os próprios algarvios vão beneficiar de alguns segundos, 10, 15 segundos, 20 segundos, depende do sítio da costa, mas, portanto, eles próprios vão beneficiar e, portanto, digamos, é mais equitativo e nestas políticas de solidariedade a gente tem que pensar, não é? Muito bem. Muito bem, o tempo passa a correr, eu sei que ficámos para aqui mais uma hora, facilmente, mas se calhar não é. Não queria terminar antes de dar a oportunidade à assistência para fazer algumas questões, não sei se temos muito tempo, mas estejam à vontade. O Humberto tem uma questão. Pronto, Humberto, depois digo. Muito brevemente, em primeiro lugar, antes de mais, obrigado, Dr. Paulo, ao professor Oliveira, pela partilha das nossas opiniões, e mostrarem o trabalho enorme que está a ser feito em Lisboa, na Câmara, enfim, que, na minha opinião, deve inspirar outros municípios fora de Lisboa a desenvolverem iniciativas em linha com este projeto. Eu gostava de fazer um comentário muito breve, na sequência de uma intervenção da doutora Cláudia, relativamente à necessidade de regular os atos associados, por exemplo, a atos da avaliação da vulnerabilidade sísmica, reforço. Só dar uma nota que a Ordem dos Engenheiros começou já desde o final do ano passado a fazer alguma reflexão sobre neste sentido. Portanto, é um projeto que ambiciona rever todos os atos de engenharia, todas as especialidades, uma atualização, mas gostaria de ir além disto. E, portanto, há uma outra fase de reflexão que procura definir uma graduação de atos, ou seja, definir nível de competências associado a cada nível profissional, N1, N2, membro sénior, especialista, etc. É um trabalho que já se iniciou, está bastante avançado. Como todos sabemos, o PRR, de financiamento, obrigaram-nos a ver a lei das ordens profissionais. Portanto, um trabalho que se iniciou também, não sei, todas as ordens profissionais também na Ordem dos Engenheiros, é algo que está em curso. Vamos aproveitar a revisão dos nossos estatutos para incluir uma nova proposta de atos e uma nova proposta de definição do nível de atuação e, portanto, teremos uma resposta a esta grande preocupação também que a doutora Cláudia aqui colocou. Eu gostaria de deixar aqui uma pergunta ao professor Sousa Oliveira, que é quase uma provocação. O risco sísmico, a sua gestão, é um problema muito complexo, não é? Que envolve toda a sociedade. A engenharia tem soluções. O resultado de todo o conhecimento que se desenvolvido nas universidades, nos laboratórios,
enfim, a própria comunidade técnica, como foi aqui também dito, o professor Sousa Oliveira, de facto tem um nível de preparação adequado para dar resposta. Nós temos um contratempo, que são os círculos políticos, com duração muito limitada. Reconhecendo toda a experiência que tem, toda a dificuldade que teve na negociação ou na discussão destes problemas com vários governos, com vários presidentes da Câmara, na sua opinião, o que é que a sociedade deveria fazer de forma a definir uma estratégia a longo prazo para abordar esta temática e não ficando nós, a técnica e a sociedade, refém dos círculos políticos? Bom, isso é uma questão que sempre me perturba, não é? Há muitos anos esta parte, que é de facto ver ou verificar que o ciclo político não se compadece com o ciclo dos sismos. Mas é uma situação parecida com as alterações climáticas, que também funcionam dessa maneira, não é no prazo de 4 anos que é possível, digamos, responder a esse tipo de coisas. Eu creio que já está visto que este tipo de situações, de catástrofes que têm períodos de retorno muito grandes, ou alterações climáticas, ou o simples cinto de segurança, alguém falou que demorou 10 anos até ser, ou mais, até ser, digamos, aceito pelas pessoas e tornado obrigatório. Portanto, isto são coisas que têm o seu tempo e que a pergunta do Humberto calha mesmo em cima. Como é que nós conseguiremos, ou poderemos conseguir, digamos, ultrapassar os ciclos do poder, não é? Que são 4 anos, ou 8 anos no máximo, não é? Para coisas que envolvem uma geração, não é? Ou 2 gerações, ou 3 gerações, sei lá, não é? Como é que nós podemos fazer isso? Eu só me recordo que uma vez pusemos esta questão a gente que trabalhava em publicidade, a perguntar, vocês não podem pôr aí os vossos alunos a pensar como é que podemos diminuir estes períodos de dificuldade, não é? De luta, como é que devemos fazer? E houve umas 3 ou 4 soluções interessantes que passavam por causar impacto junto da opinião pública. Por exemplo, um sismo como este, que se calhar puséssemos uns outdoors, umas coisas assim para chamar a atenção, porque eles passam, naquele período, as televisões andam atrás de toda a gente, não é? Quase todos nós fomos à televisão 1 ou 2 vezes, para não dizer que o Mário Lopes foi 30 ou 40, não é? Mas passaram-se 2 semanas e isto caiu, não é? E, portanto, outras ideias foi, pois bem, criar soluções chamando a atenção. Sempre que houver qualquer coisa, a gente está em cima do acontecimento e dizer isto pode acontecer entre nós, vamos preparar-nos e vamos antecipar. Eu acho que a percepção em geral tem subido. Em inquéritos que têm sido feitos, tem-se visto que há um nível, digamos, médio-alto que se começa a interessar mais por isto. Existem agora, como falámos nós ainda, na Citizen Science, ou no Citizen, há um projeto que vai terminar agora, que é o AGEO, onde se tentou desenvolver um bocadinho isso, quer dizer, passar a tornar as pessoas, eles próprios, como transmissores da informação. Eu não vou aqui explicar como é isso, mas se conseguirmos passar a informação para essas pessoas, elas próprias poderão estar mais educadas e mais preparadas para nos ajudar no dia do sismo, para nos ajudarem a transmitir a informação. Podemos continuar aqui a conversar sobre isto, mas só uma última nota. Nos 50 anos do sismo de 1969, lançou-se um inquérito às pessoas que tinham sentido ou tinham contactado com pessoas que estiveram próximas do sismo. E a recepção foi extremamente interessante. Por cima de 7.000 pessoas responderam. Claro que os 7.000 respostas não eram completas e portanto, ali aproveitou-se metade.
mas as respostas são extremamente interessantes a explicar como é que sentiram o sismo e com toda a informação que a gente agora vê nas videocâmaras que vêm lá da Turquia e de outros sismos, não é? Portanto, eu creio que a percepção tem melhorado. As pessoas, sempre que há estas coisas, mandam recados ou pedem à SPES. A SPES vincula muito das preocupações. As pessoas mandam a um organismo, o Xavier, que é membro da SPES, deve ter recebido algumas coisas, mas que depois é sempre difícil responder, não é? É difícil porque a SPES não está numa posição do tipo, dirige-se a esta instituição, ou a este gabinete, ou enfim, não se pode tomar partido, não é? Pois, mas se calhar podia-se tentar arranjar uma forma, não é? Vamos ver como é que tudo isto agora que está a ser desenvolvido na Câmara com estes indicadores pode, digamos, complementar o RAV. Vamos ver. Eu tenho ainda alguma esperança que seja possível, não substituir de maneira nenhuma, mas que seja um indicador bastante útil, porque ele está a ser feito casa a casa. Portanto, toda esta investigação do que se passou ou que pode passar pode ser vista lá de cima com os satélites, mas os satélites não veem não veem o projeto, não veem os materiais, avançam muito, e a inteligência artificial é excelente nestas coisas, não é? Porque consegue ajudar-nos muito em muitas das coisas, mas precisamos de ir edifício a edifício, e aí é uma das grandes coisas que nós gostávamos de ter na cidade de Lisboa, e depois replicar isto para outros sítios, é ter uma base de dados em que a gente acredite, porque, infelizmente, o Census tem muitas falhas, tem boas respostas ao nível da população, mas ao nível do residencial falha muito, porque as pessoas que fizeram o levantamento não tinham conhecimentos, não foram formadas para isso. E pronto, eu agora não quero falar mais. Só para terminar, uma questão aqui do Rodrigo. Muito rapidamente, também já vou ter estado a hora. Só dois comentários. Sobre a questão política, também estou, de facto, curioso sobre o que é que vai ser do grupo de trabalho que efetivamente vai ser criado na Assembleia da República depois dos projetos de lei que foram levados ao plenário de 3 de março. Estive envolvido também numa análise desses 4 projetos de lei um dos grupos parlamentares, só o projeto do PSD e do PAN foram aprovados. Depois os outros dois... Os outros foram chumbados depois. Os outros foram chumbados, os outros baixaram a Comissão da Economia a pedido dos próprios grupos parlamentares, do Chega e do LIVRE. Exatamente. Exato, foi criado esse tal grupo de trabalho. Vamos ver, provavelmente todos nós vamos ser chamados, por mais da informação que tenho, vamos ser chamados a pronunciarmos desse grupo de trabalho. Não sei o que é que sucederá daí, mas adiante. Vamos esperar que venham boas notícias. Tal e qual. Para a tua colega, só um comentário muito breve, que é o seguinte: de facto, o trabalho, portanto, é meritório ao complementar a portaria, agora passa na portaria 302, efetivamente, mas há aqui uma questão, o decreto-lei 95 de 2019, portanto, que tem uma ferida grave, que nós já conhecemos, fruto de uma relação infeliz que foi dada pelo legislador, não é? Que na prática está a ser explorado por alguns setores e até para algumas autarquias, que é o facto da relação estar focada nos edifícios de habitação e pela relação que foi dado isentar outros tipos de edifícios da sua aplicação, que é algo totalmente contra o que nós, comunidade técnica e científica, queríamos. Portanto, a primeira vez que fui confrontado com isso foi precisamente na Universidade Pública, portanto, uma discussão com a Câmara de Portugal em que eles contrariaram, a dizer, não estamos obrigados a isto, não é? Na sequência disso, houve incidentes, comunicações com a CPES, mas na altura, portanto, chegou-se à conclusão que, efetivamente, a letra da lei era mesmo assim, portanto, até há um tipo de professor em loja de professor Magazine sobre isso. E agora, o que é que se vai fazer? Portanto, não sei se isso está nas vossas preocupações. Está. Efetivamente, isso foi o primeiro contacto. O contacto mais sentido foi com a Câmara de Faro, precisamente porque receberam um relatório da relação com a vulnerabilidade sísmica a pedir a isenção, e era o caso do edifício hospitalar, que estava a ser qualificado, que é grave.
Sim, nós não estamos a acolher esses pedidos de isenção, estamos a enquadrá-los no ponto 2 do artigo 1º da portaria, que fala exatamente nos edifícios de classe de importância 3 e 4. E, portanto, que obriga a que o relatório para esses edifícios tenha de ser executado. As legislações legais quer dizer que a portaria não se pode sobrepor ao decreto-lei. A Não portaria, é estou a dizer concordo, estou a dizer que... Juridicamente, nós também pedimos esse parecer jurídico a vários juristas da Câmara de Lisboa e independentemente, ou seja, não dissemos o que é que estávamos a perguntar a cada um e a conclusão foi exatamente a mesma. Pese embora a portaria resulte do Decreto-Lei 95, ela vem concretizar um termo muito específico do Decreto-Lei 95, que é o relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica, que ali está diluído, fala essencialmente em habitacional, porque tem a ver com uma série de outras matérias que estão a ser regradas para os edifícios habitacionais. E, portanto, vem falar muito da matéria de reabilitação, as especialidades, a térmica, a acústica, portanto, aquilo é altamente exaustivo no que diz respeito à matéria de especialidade para edifícios habitacionais. Eu creio que é lápis e é infeliz, de facto, mas nós, cada vez que nos têm feito o pedido, eu remeto sempre para o ponto 2 da portaria. Portanto, ele não está a isentar, porque senão não ia criar um ponto 2 a dizer os edifícios de classe de importância 3 e 4, onde estão escolas, hospitais, quartéis, têm de ter isto ainda com uma redução dos limites, portanto, não faria sentido estar a excluí-lo. Mas o relator é diferente, não é? O relator da portaria foi secretário de Estado da Habitação, que é uma doutorada em arquitetura. O decreto-lei não foi, portanto, eles estavam a utilizá-lo. Não faria sentido se fosse o mesmo relator, mas não foi, lamentavelmente. Mas sim. Não, mas sim. Quando nos é feita a questão, eu remeto sempre para esse ponto 2 e digo que se aplica. Mas eu já agora queria acrescentar o seguinte, há uma série de pequenas falhas da legislação, todos nós já demos conta, não é? Ora bom, o LNEC tem estado a compilar todos estes problemas, um deles é esse, portanto, para clarificar um bocadinho esta solução. Portanto, se encontrarem pontos que não joguem bem, que precisem de acerto, era bom remeter ao LNEC, porque mais tarde poderá sair uma portaria que vai corrigir todos esses defeitos. Já agora, as coisas foram aprovadas sem ir sequer à CT 115, portanto, foi, digamos, aproveitar uma janela de oportunidade para aprovar a atual legislação. E, portanto, há coisas que não jogam, não é? Uma delas é se nós construirmos um edifício e no dia seguinte tivermos que o reabilitar, ele não passa. Portanto, há aqui qualquer coisa, essa é uma das questões que surge e portanto, ali há que corrigir alguns números. Portanto, tudo aquilo, e passo essa informação porque ela tem sido, digamos, pedida pelo próprio LNEC, tudo aquilo que encontrem que vos tenha, que achem que tem uma lei, ou a própria descrição não está bem, ou correções, etc., é remeterem porque eles estão a tomar conta de todas essas correções, portanto, e essa é uma delas. Eu estava-me a recordar da conversa, mesmo a questão em relação ao âmbito de aplicação do relatório, não é? Muitas pessoas pensam, mas o relatório tem que ser feito à fração, o relatório é feito ao edifício, não é? O relatório incide sobre o edifício. E muitos querem isentar a obrigatoriedade porque a atuação é a nível de uma fração. Eu só vou partir todas as paredes, mas isto é só uma fração. Eu digo, olha, então aplica-se na linha B do ponto 1 do artigo 1º, que é alterações ao sistema estrutural. Ficam muito aborrecidos porque é que agora vão alterar uma fração, têm que avaliar o edifício. Alterações ao sistema estrutural, não é? Quer dizer... Só já agora rapidamente. É muito forte, muito forte. Também só mais um bocadinho, na parte do projeto de reforço sísmico, a portaria, o decreto-lei, a portaria é clara quanto à avaliação de segurança que tem que ser feita numa auditoria para o parte 3. Ela não é absolutamente clara ao facto do resultado do projeto de reforço ter que ser avaliado numa auditoria para o parte 3. Tem havido várias abordagens de vários projetistas dizer muito bem, mesmo vamos imaginar que há uma conclusão do relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica e do prisma do Eurocódigo de parte do edifício não está seguro, mas depois vão fazer o projeto de reforço e verificá-lo aos critérios do Eurocódigo de parte, mas isso não é correto. Portanto, para nós, pelo menos, não é evidente. Mas isso não é absolutamente claro para o projetista típico, não está completamente dentro dessas matérias. Mas isso é um erro do próprio Código de parte 3, que na nova versão está corrigido, porque efetivamente tinha essa ambiguidade. E levantava essa dificuldade de verdade. Uma era um bocadinho estranha, a outra faria sentido, mas de facto não estava lá escrito. Mas isso, felizmente, na nova versão vai estar corrigido, vai estar mais claro. Vou aproveitar a palavra para dar um pouco, terminar esta
apresentação, foi bastante interessante, mas já suspeitava. Já sei que ficávamos aqui mais umas horas, sem problema nenhum, não é preciso guiar nem nada. Quero agradecer a assistência e peço desculpa por todos aqueles que teriam alguma questão e não tiveram a oportunidade de fazer. Quero agradecer ao Dr. Cláudio Pinto por estar aqui connosco hoje, o professor Oliveira também. Obrigado por terem vindo de Lisboa, só para falar aqui um pouco connosco e apresentar estas ideias bastante interessantes. A todos vós, muito obrigado por aguentarem até não tarde, numa semana de férias.